Graça e paz, queridos. Eu me chamo Oséias Rocin, sou da Aba Maringá e tenho o privilégio de também compartilhar com vocês uma pequena devocional com todos os amados irmãos da igreja e também de outros lugares. Eu gostaria de rapidamente falar sobre uma mulher. Na verdade, acho que são duas, mas que ambas têm o nome de Maria. Nós estamos na semana chamada Semana Santa, por algumas denominações cristãs, mas todos nós estamos vivenciando esse período da Páscoa, onde relembramos o sacrifício de Jesus Cristo por todos nós, mas também para nós cristãos em especial, o domingo da ressurreição, não é? Mas é sempre bom lembrar de atos de generosidade, atos de contrição, atos de arrependimento, atos de humildade, porque esta, com certeza, é a essência cristã. Então, eu convido vocês a meditarem comigo a respeito de duas mulheres. Eu não vou ler os textos, porque o tempo não permite ler os textos, mas vou citar onde estão as referências e depois você pode abrir, ou você pode pausar agora este vídeo, ler os textos e voltar a ouvir o restante dessa devocional. Uma das referências se encontra em Mateus capítulo 26, os versículos são de 6 a 13. A outra referência se encontra em Marcos 14, 3 a 9. A outra, Lucas 7, 36 a 50. E a última em João 12, 1 a 8. Na verdade, todos esses evangelhos narram a história de três mulheres. Uma eu não quero falar sobre ela porque desconecta um pouco do tema nosso aqui sobre esse momento da Páscoa, ou pelo menos estamos passando por ele agora, não é? Mas duas Marias, duas mulheres chamadas Maria, elas sim, elas fizeram algo, talvez sem ter noção do que estavam fazendo, sem ter a revelação em si do que elas estavam fazendo. Elas estavam pré-anunciando, estavam profetizando um momento em que o nosso Salvador iria enfrentar, passar por ele dali a alguns dias. Essas referências todas que eu citei para você aí se referem àquele episódio, um deles, de uma Maria que, entrando na casa de um homem chamado Simão o leproso, logicamente deve ter sido com certeza leproso, mas com certeza não era mais, e Jesus estava ali com esse homem, muita gente junto. Essa mulher se aproxima e abre um vaso contendo um perfume caríssimo, e ela então derrama sobre a cabeça de Jesus. E diz os evangelhos, de acordo com os evangelhos, na verdade, quando ela fez isso, ela foi repreendida. Judas Iscariotes, que era ladrão, mas também o texto diz em outro evangelho que outros repreenderam porque custava muito caro aquele perfume e poderiam vender aquele perfume e dar aos pobres. Pelo menos esse era o argumento. Jesus então disse: deixa a mulher em paz. É isso que ela quer fazer, é isso que ela pode fazer. Na verdade, essa mulher está me preparando para o sepultamento, o meu sepultamento. E Jesus acrescentou uma frase interessantíssima. Ele disse assim: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for proclamado em todo o mundo, o que ela fez também será contado em sua memória. Existem interpretações, inclusive, que na antiguidade, quando se falava em memória, era em homenagem também, em reconhecimento. Não apenas em lembrança de uma história. Mas por que o nosso Messias, o nosso Salvador, faz uma declaração tão forte em relação a essa mulher? O que é que tem de tão maravilhoso a respeito dessa mulher? Eu sei também que você deve estar pensando, mas Jesus não foi ungido nos seus pés? Sim, esse é um outro episódio
E aí sim é Maria, irmã de Lázaro, quando Jesus estava na casa de Lázaro, participando, tomando uma refeição, enquanto Marta servia, que essa é a Marta, né? Marta, Marta. Maria estava ali, com certeza, mais uma vez prestando atenção no que Jesus falava, e ela resolveu fazer uma homenagem maravilhosa ao Salvador. Ela também buscou lá um vaso com um perfume caríssimo, e ela veio e ungiu os pés de Jesus. Interessante isso. Uma unge a cabeça de Jesus, que simboliza o corpo. Jesus disse, ela está me preparando para o sepultamento. E Maria, a irmã de Lázaro, vem e unge os pés de Jesus. Logo depois, uma noite antes de Jesus ser preso, Jesus tomou a última refeição, a última ceia da Páscoa, o último seder, com os seus discípulos. E é interessante que teve um episódio ali, quando Jesus fala sobre humildade, sobre ser discípulo, como era seguir a Jesus. E para a surpresa de todos, Jesus tira a sua roupa de cima, enrola uma toalha na sua cintura, só havia homens ali, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ali ele está ensinando para os discípulos um princípio do que seria a sua igreja. Ou seja, aquela mulher estava inspirada pelo Espírito Santo, ungindo os pés de Jesus, pré-anunciando um modelo do que seria a própria igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é composta de discípulos. Mesmo que nós saibamos pelas cartas de Paulo, principalmente, que somos filhos de Deus, nós também, na nossa natureza, somos discípulos, porque tudo que o Mestre fez, nós fazemos também. O nosso Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, e ele foi obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. A natureza da igreja, e assim o seria para todo sempre, será até Jesus voltar, é de uma igreja em que os seus membros, eles têm o coração voltado um para o outro. Na verdade, em João 13, Jesus fala que o mundo saberia que nós somos filhos de Deus ou seguimos a Jesus, que nós somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Como nós sabemos que o amor não é sentimento, não é apenas uma emoção, mas o amor é composto de decisão e atitudes, nós sabemos que a Igreja de Jesus Cristo, ela é composta de pessoas que amam o próximo. Ou seja, ela ajuda o próximo, ela serve o próximo, ela se sujeita ao próximo, ela supre as necessidades do próximo, ela chora com quem chora. Então, nessa Páscoa, lembrando do sacrifício de Jesus, que foi o último sacrifício, não é? O sacrifício definitivo. Os judeus só conheciam o sacrifício para os animais. Começou lá no Éden, quando Deus ele sacrificou um animal, derramou o sangue do animal e trouxe a pele daquele animal, que possivelmente foi um cordeiro, já iniciando isso, essa tradição de sacrifícios de cordeiros, e vestiu, fez uma roupa para Adão e para Eva. Depois Adão passa esse conhecimento, essa tradição para o seu filho Abel, onde nós vemos registrado em Gênesis que Abel estava oferecendo sacrifício para Deus. Então, durante todas as eras, Moisés apenas regulamentou os sacrifícios. Eles sacrificavam animais para agradecer a Deus ou para pedir perdão. E nós conhecemos, segundo o Novo Testamento, que os pecados nunca foram perdoados, eram cobertos. E somente após a morte de Jesus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, separado antes da fundação do mundo, aí sim, nós não somos apenas cobertos, nós somos totalmente perdoados. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, somos perdoados e passamos a fazer parte da Igreja do Senhor na terra. Quase não se lembram daquela mulher, ou das duas mulheres. Quase não citam esse momento
esse episódio profético. Então hoje eu quero, através desta devocional, render uma homenagem em memória dessa Maria, ou das duas Marias, que profeticamente, ungindo a cabeça de Jesus, anunciou que ele sacrificaria a si mesmo por nós e seria sepultado, preparou o seu corpo. E a outra Maria, lavando os pés de Jesus com perfume, estava dizendo: assim será a igreja do Senhor Jesus, composta de servos. O meu irmão, você tem que ser visto por mim como superior a mim. Eu não posso nunca dizer ou pensar que eu sou melhor do que você. Pensando assim, fazendo assim como igreja, não há nada que pare a igreja de Cristo. Quando servimos, quando vemos o outro superior a nós mesmos, quando nós honramos, antes de pensar qualquer coisa, nós amamos, nós devotamos um coração puro para os relacionamentos, nós estamos vivendo e sendo a igreja de Jesus Cristo. E nessa época de reclusão, nós podemos pensar bem. Não temos um templo, mas somos o templo. Que você fique com essa mensagem, lembrando e celebrando a Páscoa de Jesus Cristo, mas sim, principalmente, a sua ressurreição, em nome de Jesus. Amém.